Boa noite, meus irmãos, muita paz. Quero agradecer a presença de todos nessa noite, em especial os irmãos do Grupo Espírita Garcia, né, que fizeram esse convite para a gente conversar essa noite, nesse diálogo espírita. Quem ainda não preparou, prepare aí o seu copo d'água, se você gostar, né, para ele ficar aí durante a palestra. E depois você tomar esse copo d'água que vai dar muita sustância aí para a gente, né? É importante a gente estar sempre com o nosso copinho d'água nas orações, nas preces, nos momentos de reflexão. Então eu já dou saudações aí para os nossos irmãos espíritas e irmãs espíritas do Garcia, do ID, de Juiz de Fora, de região, do Brasil, meus amigos, que nesses tempos de isolamento social, de pandemia, a gente tem que ficar sem se encontrar boa parte do tempo, e os encontros têm sido virtuais, e os estudos, as reflexões, muitos trabalhando em home office, aqueles que podem, e aqueles que estão aí na linha de frente da pandemia nos hospitais, nas clínicas, dirigindo ônibus, recolhendo os nossos resíduos, nossos agradecimentos e muitas energias. E para aqueles que partiram, nós damos aí uma saudação, porque estão deixando a Terra nesse momento, estão adentrando o mundo espiritual, porque a vida continua depois dessa vida, nós temos pleno conhecimento disso, plena certeza. Não é fácil a despedida, a gente ainda não tem uma educação, como Herculano Pires falou, para, entre aspas, a morte. Nós ainda sofremos muito com a ida de nossos irmãos, de nossos confrades para o mundo espiritual. E vamos fazer uma breve prece para a gente se conectar com o astral superior, para a gente aquietar os nossos corações nesse momento de transição planetária de muitas reflexões. Que Deus nos ilumine e abençoe hoje sempre, os amigos espirituais estejam sempre com a gente, nos rodeando, nos influenciando para fazer o bem, para estarmos no bem, para imitarmos Jesus, para seguirmos o Mestre e para, sobretudo, atendermos a Deus, nosso Pai. Que Deus ilumine e nos abençoe e todos os ensinamentos sejam dados nesse período de pandemia, nesse momento de transição. Momentos de chegada, de partida de irmãos queridos e um momento onde a lei divina tem que ser respeitada. Muita paz. Bom, hoje o nosso tema é fé em períodos de pandemia. Que tipo de fé que nós andamos cultivando nesses momentos? Por que é importante em momentos que trazem grandes desafios, né, para o nosso intelecto, para a nossa moral, para as nossas virtudes e para banir os nossos vícios? Que tipo de fé nós necessitamos nesses momentos, que necessitamos colocar em prática, cultivar a fé e a esperança? No Evangelho segundo o Espiritismo, eu me recordo um dos primeiros livros que eu li, estudei e tento praticar no dia a dia. O Kardec apresenta uma das mais belas definições de fé que nós devemos cultivar e tem que ser ali a nossa frase lapidar, né? Aquela frase que a gente coloca sempre para nos lembrar o que é estarmos espíritas nesse momento, nessa vida, o que é praticar os ensinamentos e exemplos de Jesus. E Kardec coloca: fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nosso livro de estudo, um dos livros que são capazes de nos conduzir a uma vida moral equilibrada, ética, e praticarmos os ensinamentos de Jesus. O Kardec codificou esse livro, e está lá: a fé inabalável, quer dizer, a fé que não abala, que não nos tira
do eixo, né, de equilíbrio, é só aquela que é capaz de encarar frente a frente a razão em todas as épocas. Em particular, nessa época que a gente anda vivendo, que para muitos é o caos, é o apocalipse, é o fim do mundo. Isso não é verdade. Isso revela um profundo desconhecimento das leis de Deus, que muitos ainda não conhecem de fato, né? E se não, aquilo que a gente não conhece, a gente ainda não pratica com excelência, né? Com zelo. Esse é um momento de grande dificuldade que nós temos passado, denominado de período de pandemia, né, da Covid-19. É mais uma das fases onde a nossa inteligência, onde o espírito encarnado, juntamente com outros que estão desencarnados, vão atuar de forma a promover formas de resolver um problema que nós mesmos criamos no nosso planeta, com alto consumo de mercadorias inúteis, né, o chamado consumismo. Muitos colocam a culpa no sistema econômico, o capitalismo tem a sua parcela, mas muitos ainda contribuem para esse desequilíbrio ambiental planetário, que o planeta, como diz Leonardo Boff, é a nossa casa. E se nós adoecemos, o planeta adoece. E se nós destruímos o planeta, nós também acabamos sofrendo as consequências dessa dilapidação dos bens naturais, né? Entre os quais nós nos incluímos. Fé inabalável, então, é aquela que nos coloca com instrumentos vitais para tomarmos decisão em momentos de tranquilidade, onde o oceano está tranquilo, é fácil navegar, ou em momentos onde o oceano traz ondas, traz ventos, traz tempestades, né? Essa fé tem que estar sempre amparada nos preceitos filosóficos, religiosos e científicos, principalmente num momento que a gente vive de usar todos os dados da ciência que estão sendo produzidos pela ciência para orientarmos as nossas decisões, mas nós não podemos desequilibrar o banquinho, quer dizer, a nossa existência tem que estar naquele banquinho de 3 pernas, né? A religião, a filosofia e a ciência, sobretudo em movimentos muito precisos, amparados pela caridade, né? É fato que ser bom é ser útil, e quem faz caridade, como é dito, né, fora dela não há salvação. Isso quer dizer o quê? Quanto mais caridosos, quanto mais praticarmos a caridade de coração, mais fé expeliremos nas nossas ações, né? Joana de Ângeles, com psicografia do Divaldo Franco, no livro Atitudes Renovadas, ela diz: Allan Kardec afirmou, fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Acreditar em Deus, na imortalidade do espírito e na excelência dos postulados da reencarnação. E aí vem aquela pergunta: nós que estamos espíritas, somos espíritas nessa encarnação, temos esse privilégio de conhecer e praticar cada um da forma mais responsável a doutrina espírita. Sabemos que ser espírita, estar espírita, praticar os ensinamentos de Jesus, seguir os exemplos de Jesus, crer em Deus, em qualquer época da nossa encarnação, acreditar em Deus, né? Não há castigo de Deus, como muitos andam dizendo, que essa pandemia seria um castigo divino. Um pai não castiga um filho, ele educa. Nesse momento é a forma mais propícia para educar, para que sejamos educados em momentos de dificuldade, como essa pandemia nos oferece, a nossa inteligência. Acreditar na imortalidade dos espíritos, né? Nós sabemos que depois da vida tem muita vida pela frente,
infinitas oportunidades nós vamos ter, infinitas encarnações, com diferentes corpos, com diferentes profissões, em diferentes países, para que a gente possa exercitar a nossa inteligência, para que a gente possa se aperfeiçoar moralmente e principalmente para que a gente possa aprender a amar o nosso próximo, né? E esse momento de pandemia nos mostrou que a gente estava com várias atitudes importantes, vitoriosas, mas estávamos com derrotas iminentes, né? Destruindo o meio ambiente, não ligando para o próximo, né? Numa modernidade, melhor dizendo, líquida que a gente vive, onde muitos se tornaram mercadorias, né? Os relacionamentos líquidos, aquele eu te amo só pelo celular, por emoji, né? Por figurinha, a gente se abraçando pouco, se amando pouco, muitos desconhecendo o valor, né, de ajudar o próximo, de fazer caridade, e nesse momento a gente tem a oportunidade, né, aqueles que ainda não exercitaram a caridade, aqueles que ainda não repensaram seus valores, têm nesse momento de pandemia um tempo para desacelerar o espírito, para valorizar a presença do próximo, né, que no atual momento tem sido muitas vezes online que a gente tem encontrado as pessoas, e até então muitos não valorizavam aquele que estava do lado e agora está tão distante, só por celular ou computador consegue comunicar. E muitos dos nossos irmãos têm deixado o planeta Terra, estão seguindo a sua evolução em outras orbes, em outros ambientes, sendo recebidos em outros mundos espirituais. Isso entristece boa parte do planeta porque nós ainda não entendemos o planejamento divino, muitos ainda não entendem que há um momento para que a vida cesse nesse ambiente e que a vida continue em outros momentos. A fé fraca ainda é uma fé falha, é uma fé de conveniência, é uma fé que não chega a um grão de mostarda, porque quanto mais fé nós temos, mais facilidade, mais próximos de crer em Deus e de entender o planejamento divino e o planejamento espiritual que nos cabe a cada um, né? Mas que fé que nós devemos cultivar ao longo da existência, né? Alguns vão ficar décadas, alguns vão ficar quase um século encarnados na carne, né? Que fé? É a fé raciocinada, estribada nas reflexões profundas em torno dos significados existenciais, né? A fé com capacidade para enfrentar problemas, né? E solucioná-los sem amargura nem conflito, né? Essa fé é fácil da gente obter, da gente desenvolver numa encarnação? Não, não é. Por isso que nós precisamos de muitos estágios na carne, né? Cada um no seu ritmo, para que a fé vá se tornando inabalável, raciocinada, né? Seja uma fé capaz de nos tirar das armadilhas que nós mesmos, ou devido ao nosso ego, aos nossos desequilíbrios, vícios, armadilhas que nos colocam em enrascadas, em situações complicadas, que somente com a ajuda, o apoio de irmãos mais vivenciados, mais experienciados espiritualmente, podem nos auxiliar, né? É o velho ditado popular, né? Nós devemos conhecer, estudar, discutir, sermos críticos e praticar o Evangelho de Jesus, que está fartamente codificado na obra do Kardec, nos seus ensinamentos, né? O Kardec foi escolhido precisamente por ser um educador nato, um cientista e um profundo respeitador das práticas religiosas, né? E por isso é importante a gente conhecer e não só estudar, né? Muito se estuda e pouco se conhece, pouco se autoconhece, mas é importante o conhecimento e a prática do Espiritismo, que pode libertar a nossa consciência da culpa, pode nos libertar dos temores,
dos medos de falhar, facultando-nos uma existência com esperança, né? Já que vamos passar alguns, ou boa parte de nós, décadas, e aqueles, né, que têm missões que precisam estar aqui um século ou um pouco mais, né, que tenhamos uma existência, como é dita, com esperança, com realizações edificantes, obviamente devido ao grau de evolução, ao nosso grau de evolução, com derrotas, com falhas, com quedas, mas sobretudo sabendo se reerguer moralmente e acreditando que amanhã é um novo dia para a gente recomeçar, para a gente não falhar mais, para a gente imitar Jesus, né? Então, essa é a primeira parte importante que a gente precisa ter claro. Cultivar uma fé inabalável, isso é dia após dia, com os estudos que agora estão online, nos grupos de estudo, né? Lá no ID nós estamos, né? Instituto de Difusão Espírita Santa Luzia, todos estamos em grupos de trabalho, de estudo, né? Eu acredito que o mesmo ocorre hoje nas casas espíritas, nas casas de trabalho em Juiz de Fora, como Garcia, grupos de estudo, grupos de discussão, grupos de atendimento fraterno, grupos de passe, né, que estão sendo criados online, porque a tecnologia nos protege hoje de certas práticas que poderiam nos adoecer e tem nos unido. Talvez não seja o modo ideal, mas o ideal nunca vai existir na Terra. É o modo mais seguro e nós temos que agradecer por toda a tecnologia que nós temos no século XXI, que nos propicia esses encontros, que nos dão ânimo, que nos dão esperança, né? A palavra fé, ela é derivada do latim, para quem gosta, né? Eu gosto do estudo das palavras. A sua origem é do termo fidelitas, que significa adesão, né? Por sua vez, se originou de fidelis, fiel, né? Que se derivou de fides, que tem o significado de fé, no sentido de crença ou confiança. Aquele que crê é aquele que confia, é aquele que tem fé. Então, se eu creio em Deus, se eu confio em Deus, eu tenho fé. E quanto mais eu acredito no meu Pai, quanto mais, com mais força, eu confio em Deus em todas as situações, sejam situações onde o mar está tranquilo, ou seja, situações que até Jesus enfrentou com o mar revolto, e eu vou contar depois a história, como Jesus se comportou quando altas ondas, altos ventos, né, quando a tempestade chegou, e nós temos que nos apegar sempre aos exemplos de Jesus, por quê? Porque é o nosso exemplo moral. Os exemplos que estão por aí, nobres, importantes, né, em várias religiões, mas, sobretudo, nosso exemplo moral é Jesus, e é a nossa bússola moral, é o nosso irmão que nos pega na mão e nos conduz em tempestades, em mares calmos, em qualquer situação, em particular como essa que a gente anda vivendo, né? Então, aquele que pratica a fé, aquele que confia em Deus, é aquele que crê. Por isso que a gente tem que estar o tempo todo alerta, orando, vigiando. Isso não quer dizer que nós tenhamos que ter uma vida triste, uma vida sem cor. Pelo contrário, Jesus, quando esteve encarnado entre nós, numa missão de amor, né? Um espírito que espalhou amor, sempre esteve mostrando para nós com seus exemplos de que a gente pode ter uma vida com restrições materiais, e olha que Jesus, quando esteve encarnado entre nós, praticamente tinha 2 peças de roupa, uma sandália, um capote para proteger do frio, uma sacolinha para carregar alimentos, contudo uma energia espiritual, uma vitalidade, muita fé, muita emoção e muito amor. Por isso que é o nosso exemplo moral e sempre será, né? Ter esperança não é ficar parado esperando, é agir, é ser proativo, é imitar Jesus, né? Então, aquela fé que muitos dizem que tem, mas quando as tempestades chegam,
os espíritos encarnados, falando no linguajar popular, piram, né? Perdem a cabeça, se descontrolam. Essa não é a fé forte, é a fé fraca, é a fé de conveniência, é a fé que só funciona quando está tudo favorável, né? Quando está tudo dando certo em termos materiais na nossa vida, muitos acreditam que é fácil ter fé, sendo que nos momentos mais difíceis que a gente deve se unir e deve se agarrar aos exemplos de Jesus. Paulo diz, né, na carta aos Hebreus, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Né? Então, nós não precisamos enxergar para ter fé. Né? Isso não depende da visão, não depende da audição, não depende de nenhum sentido, depende da sensibilidade espiritual, da vontade de avançar, da vontade de evoluir. E é um processo. Eu costumo dizer que a fé é um processo educacional do espírito. É dia após dia, é aula após aula, e essa aula é cada dia que nós passamos encarnados no planeta Terra, que é onde nós estamos nesse momento, né? Então, esse é um grande ensinamento de Paulo. A fé é a certeza de coisas que se esperam, né? Porque as coisas vão acontecer, os desafios vão acontecer. As doenças podem até acometer os nossos corpos, mas nunca atingirão aqueles que têm fé, nunca serão atingidas no espírito, né? Nós temos grandes exemplos, né, amigos próximos que adoecem fisicamente, mas se curam, né? Porque é a nossa fé que nos cura, é a nossa vontade de melhorar, né? E, sobretudo, o espírito não pode se abalar diante de desafios que a carne enfrenta, né? O espírito tem que ser forte, para isso a gente tem que cultivar diariamente pensamentos positivos, amizades, nos retratarmos com aqueles que nós não estamos bem e, sobretudo, fortalecer a nossa fé, né? E aí há uma história que eu acho muito educativa, que é falado nas mocidades, que é falado para as crianças, que é falado para os mais experientes, né, na carne, que é quando Jesus enfrenta, né, segundo narra Lucas no capítulo 8, ou Marcos no capítulo 4, Jesus tem um grande dia, né, ele faz uma palestra para muitos que estão na praia, né, para um público muito grande, uma multidão muito grande, e para que Jesus fosse melhor ouvido, ele é levado para um barco, então ele fica um pouco dentro do mar, dentro de um barco, e fala para uma multidão. É um dia de muitos ensinamentos de Jesus, e encarnado há um desgaste físico, né? Jesus está na carne, como nós, depois de um dia de trabalho, depois de um dia de ações dignificantes, nós estamos com o corpo, né, cansado, e o que acontece? Jesus, junto com alguns dos seus seguidores, com alguns dos apóstolos, com alguns dos seus discípulos, se recolhe, né, num cantinho do barco, deita e dorme, né? É uma necessidade, enquanto nós estamos na carne, de repousar, de dormir, de trabalhar, de estudar, de nos aperfeiçoarmos, de nos amarmos, né? E Jesus deita naquele momento após falar para a multidão, e a noite vem, e os discípulos, alguns discípulos estão ali, e o que acontece? Uma tempestade atinge o barco começa a balançar, ventos, e há um pânico dentro do barco, e Jesus está lá deitado, dormindo tranquilamente, né? E muitos dizem, é porque é um espírito altamente evoluído. Lógico que isso contribui, quanto mais nós evoluímos, mais equilibrados nós estaremos em diversas situações, sejam elas quais forem. Mas no caso ali é porque Jesus tem uma fé inabalável, né, como é descrita no Evangelho. E os discípulos começam a temer, né, que o barco afunde, que o barco vire e que eles desencarnem, né, que a vida finde naquele momento. E o que acontece? Eles vão lá incomodar Jesus no auge da tempestade, né? E Jesus conversa com eles, né?
Jesus chega e a tempestade cessa, o barco fica sob controle, o oceano fica tranquilo. E aí eles se assustam, porque eles dizem: quem é este homem que a natureza obedece, né? Que os mares, que os ventos, que as ondas cessam e se tranquilizam com a sua chegada, com o seu despertar. E Jesus chama atenção para eles que, se eles tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, se tivesse a confiança em Deus, né, nada de surpresa ia acontecer. E se eles desencarnassem, também não ia ser surpresa alguma. E há um caso muito parecido, né? Nós podemos recordar um caso engraçado com Chico Xavier, numa das primeiras viagens do Chico de avião, quando há uma grave turbulência e o Chico dá, com toda a sua potencialidade espiritual, dá um chilique dentro do avião, né? Ele entra em pânico, todo mundo começa a gritar e ele vai na onda do pessoal, no efeito manada, e também começa a gritar, e num determinado momento aparece o Emmanuel e lhe chama a atenção, né, da falta de educação que ele estava fazendo naquele momento, e o Chico, né, argumenta que o avião poderia cair, todos poderiam morrer. E o Emmanuel dá um recado, como sempre, bem sintético, né? Se cair, pelo menos morra com educação, né? Muito parecido com o exemplo de Jesus. Nós não devemos temer a morte, até porque o Espiritismo, com toda a sua farta bibliografia, já provou, né, que a morte não existe, que há várias provas, né, psicografadas, algumas já foram usadas, inclusive, em tribunais no Brasil, para mostrar que no outro lado, entre aspas, no mundo espiritual, a vida continua, né? E esse comportamento dos espíritos ainda reflete muito o comportamento de muitos irmãos nessa pandemia, em particular no começo da mesma, quando não se conhecia exatamente o que estava acontecendo, o desespero, né? Alguns que tiraram a própria vida porque acharam que a humanidade não tinha mais conserto, né? Que a humanidade tinha dado errado, sendo que no século 19 e 20 nós passamos por grandes desafios, né? Gripes que dizimaram, né? Que desencarnaram muitos irmãos em várias partes do planeta, em particular na Europa, guerras, né? Muitas delas em nomes de uma religião, né? Duas grandes guerras mundiais que são estudadas e narradas em livros espíritas, das consequências das atitudes de certos governantes, né? Quando colocam a política acima da vida do seu povo, né? A ideologia mal utilizada é capaz de provocar guerras mundiais. E muitos acharam que nós estávamos vivendo a Terceira Guerra Mundial, dessa vez não nação contra nação, mas um vírus contra o mundo, né? Um total desconhecimento da ciência, um total desconhecimento de Deus, né, nosso Pai, e uma total desconfiança de Jesus, o governador do nosso planeta. Muitos dizem, será que é, será que não é? Eu gosto de pensar que sim, né? Jesus, o arquiteto desse planeta, que está sempre com a gente em todos os momentos desafiadores da nossa existência, né? Nesse atual momento de pandemia, né, como cultivar a fé, como tirarmos ensinamentos de um momento onde nós temos que repensar nossas formas de conviver, consumir, né? Temos que seguir rotinas, temos que obedecer os ensinamentos da ciência e não seguir fake news, né? Qualquer ser inteligente que crê em Deus, que segue Jesus, tem que se embasar em dados científicos para tomadas de decisão e, sobretudo, temos que praticar nesse momento a solidariedade e a caridade, porque muitos irmãos, nesse momento, precisam de auxílio e nós que podemos ajudar, seja com uma palavra, com alimento, com um ensinamento, com exemplo, devemos auxiliar cada um daqueles que estão próximos da gente, né? E como que anda o nosso comportamento
diante do que vem ocorrendo nos últimos 6 meses, né, quando a pandemia atingiu o hemisfério ocidental, quando chegou ao Brasil, né, um pouco depois das festas de Momo, né, o nosso país foi atingido, né, pela pandemia da Covid-19, né? E como que eu mudei, o que que eu mudei, o que que mudou em mim, na minha fé, nesse período que nós estamos vivendo, né? Porque vivemos dias tempestuosos na Terra que se assemelham àquele episódio em que Jesus e os discípulos se encontravam no barco na tempestade. Muitos até têm dito, nós estamos na mesma tempestade, só que cada um num barco, né? Alguns têm a condição de estar em barcos hiperseguros, né? Se isolarem totalmente, conseguirão ficar meses, anos até, né? Sem trabalhar, né? Uma pequena parcela da população mundial tem uma situação talvez mais favorável, mas a grande parte da humanidade não tem. Tem que sair, trabalhar, tem que se proteger. Muitos estão nos hospitais se doando, trabalhando, turnos e mais turnos para salvar vidas, para se dedicar, e cada um de nós tem o seu papel nesse momento, né? Salvar vidas não quer dizer só estar num ambiente hospitalar, você pode salvar uma vida com um diálogo fraterno, com um atendimento fraterno, com uma conversa edificante que tira ideias negativas da cabeça de muitos que nesse momento se encontram em desespero, em desesperança, achando que é o fim da humanidade, que é o fim do mundo. E essa transição planetária é só o começo daquilo que a gente está vivendo, e a gente tem que usar a nossa inteligência espiritual para sair dessa situação desafiadora com fé raciocinada, né? O André Luiz nos traz um ensinamento muito precioso no livro Os Mensageiros, né? Na página 33, um livro que foi codificado pelo Chico Xavier, da coleção rica do André Luiz, né? Um espírito que vivenciou situações muito peculiares após desencarnar, né? Frequentou ambientes desafiadores até enxergar a existência e a importância de Deus na vida dele, na nossa vida. André Luiz diz, a humanidade terrena aproxima-se dia a dia da esfera de vibrações dos invisíveis de condição inferior, que a rodeia em todos os sentidos, mas, segundo reconhecemos, esmagadora porcentagem de habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos, né? Isso é dito lá no livro dos Mensageiros. Nós não nos preparamos para os momentos desafiadores da nossa encarnação. Muitos não se preparam, né? Muitos ainda não começaram a reforma íntima, vão adiando. É igual aquela história de segunda-feira eu começo, segunda-feira eu começo. A dieta, eu começo a caminhada, eu começo a estudar para praticar com mais perfeição os ensinamentos espíritas e vai adiando a reforma íntima. E quando vem momentos para que a nossa inteligência seja exercitada, muitos se desesperam, né? Isso o André Luiz já fala lá nos Mensageiros, a não preparação para os acontecimentos evolutivos que vão, para e passo, atingir o planeta Terra. Nenhuma transição planetária pode ocorrer sem que haja reajustes, né? Sem que hajam mudanças. E essas mudanças, para quem não se prepara, tem consequências que muito rotulam como apocalíptica, né? Num termo totalmente equivocado. Emmanuel nos traz um outro ensinamento, né? Na obra Caminho da Luz, uma obra que é obrigatória de estudo, porque nos traz muita esperança, né? De que não há um desgoverno do planeta Terra. Pelo contrário, né, nós podemos ter desgovernos em certos segmentos sociais. O planeta Terra ele é muito bem governado, os planejamentos espirituais são precisos, né? O acaso não existe, não há remendos, né? Tudo é sistematicamente planejado
e acontece. O Emmanuel diz, afirma-nos que Jesus dirige o nosso orbe, do qual presidiu a sua formação. E ele completa, a direção da Terra está nas mãos misericordiosas e augustas de Jesus. Né? Então, é o barco que pode estar enfrentando ondas, ventos, tempestades, mas não é um barco sem rumo, não é um barco sem leme e não há um barco sem um condutor. Né? Pelo contrário, a condução vem sendo feita com exímia precisão. Aqueles que estão dentro do barco é que não estão adequadamente, muitos deles, se comportando como deveriam se comportar. Né? Há momentos, há dias que a gente fica um pouco mais triste, cabisbaixo, mas isso não pode ser contínuo, isso não pode ser prolongado. Nós temos que ter fé, confiança de que dias melhores virão, e quem vai fazer com que isso aconteça é cada um de nós que estamos aqui encarnados, orientados pelos nossos irmãos no mundo espiritual. Então fica esse ensinamento, né, de que o nosso planeta não está em desgoverno. Se há alguns países que estão desorientados, isso é um contexto. Agora, o planeta em si está muito bem orientado e a transição continua acontecendo. Né? Há uma confusão que muitos dizem, por que muitos têm que desencarnar nessa fase? Porque há um planejamento espiritual, né? Isso já foi feito no mundo espiritual. Alguns ganham mais tempo, porque estão fazendo as suas ações com esmero, vão ganhando tempo, e outros, deu o momento, tem que partir. Esse é o planejamento espiritual. A viagem termina, e aí começa uma nova fase no outro ambiente, né? Nós sabemos que podemos evoluir de duas formas, né? Frequentando duas escolas, ou do amor ou da dor. Aqueles que escolhem frequentar, cursar as disciplinas na escola do amor, têm uma encarnação fácil? Não, não é. Não é fácil, mas é uma encarnação onde a gente consegue avançar mais, né, com mais experiências grandiosas, né, que nos acrescentam mais. Aqueles que escolhem frequentar, se matricular nas escolas da dor, vão cursar matérias mais difíceis, mais desafiadoras. Nós escolhemos, nós temos livre-arbítrio, né, uma capacidade de escolha de um leque de possibilidades muito grande que nos é dada, né? Uma liberdade de escolha, e muitos ainda não sabem lidar com essa amplitude de escolhas que nós temos que fazer. É fazer o feijão com arroz como Jesus fez, né? Um espírito de alto quilate, por isso que nós temos que nos esmerar e seguir Jesus. Né? No sermão profético que Mateus narra, né, no capítulo 24, Jesus revela as dores e tribulações dos dias que atingem e atingirão o planeta Terra, né? Até que a transição planetária se complete. Isso há 2000 anos Jesus já advertia, já educava, já sinalizava a importância da gente ficar orando e vigiando. Jesus diz, segundo Mateus, no capítulo 24, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores, né? E nós temos que aprender com esses momentos de dor, para que depois fique mais suave a gente curtir os momentos de amor, né? Que com o nosso grau de evolução avançando vão ficar em maior quantidade do que os momentos de dor. Nós devemos aprender a navegar com o nosso navio em águas calmas, né? Em ambientes onde o amor está muito favorável, e também exercitar o amor nos momentos de dor, onde o mar vai estar mais desafiador, né? E aí nós já encaminhamos para algumas questões que são importantes da gente colocar para a nossa reflexão, né? Muitos não veem perspectivas para a sobrevivência da raça humana, né? Por que pensam assim?
Por que que nesse momento de pandemia, muitos irmãos que a gente tem conversado têm mais medo de morrer, né? No nosso entendimento espírita, mais medo de desencarnar? Por que que a morte, de repente, virou um temor para boa parte da humanidade, né? Sendo que até 2019, muitos nem raciocinavam no que estavam fazendo, no que estavam vivendo, né? Eram ambientes exacerbados de desequilíbrio moral, de festas, de consumos de bebidas, de muita comilança, né? Finais de semana inteiros passando no shopping center, consumindo boa parte dos produtos que nós nunca vamos usar na vida e nem vamos valorizar. Isso não quer dizer que nós, como espíritas, devemos ser contra a economia, ao contrário, nós devemos aprender a colocar em ação no nosso planeta uma economia solidária, uma economia sustentável, uma economia que esteja conectada com a saúde da população do planeta e principalmente com a saúde do planeta, né? Porque nós fazemos parte da saúde do planeta. Um desrespeito às populações que vivem nesse planeta, em particular os quilombolas, os indígenas, né? Uma devastação completa das florestas, dos recursos hídricos, né? Uma desigualdade social muito grande em países como o Brasil, que ainda metade da população não tem um banheiro dentro de casa, não tem água, né, canalizada, não tem infraestrutura de captação de rede de água e esgoto, ou seja, sem falar numa poluição crescente em países com superprodução de itens que muitas vezes a gente utiliza de uma forma irresponsável. E, por fim, um planeta degradado com oceanos lotados de plástico, né? Um descarte irresponsável. Nesse ambiente desafiador, né, muitos, com a chegada da pandemia, se desesperaram, né? Como está a nossa vida hoje, como ela era na pré-pandemia? A vida de muitos na pré-pandemia era uma vida completamente sem controle, um carro sem freios, né? Sem reflexão, sem fé raciocinada. E esse período agora que nós temos para reflexão, né? Para despedir de muitos que precisam seguir e para receber muitos que estão chegando, que estão reencarnando, né? É um momento de alta aprendizagem, né? Uma nova forma de educar o espírito que nós estamos passando. Desinformados sobre a realidade espiritual existente na Terra, com a transição planetária serão constantes as transformações, porque passa e passará nosso planeta nos próximos anos, né? Isso é inquestionável, por força também de desequilíbrios e excessos dos habitantes do planeta Terra. Nós, que boa parte cometeu erros graves, né, de não planejamento, de não reforma íntima, de adiar a reforma íntima, e agora nós temos que lidar com um problema desafiador para a nossa inteligência. Há muitos ainda que desconhecem a influência dos espíritos, né? Há poucos dias me perguntaram, e sempre me perguntam, seja no WhatsApp, nas redes sociais, você acha mesmo que existe vida após a morte? Não, eu não acho, eu tenho certeza que existe vida após a vida, né? Não é um achismo, é uma certeza, isso é científico, isso é filosófico, isso é religioso, né? Ainda há, segundo muitos, que o dito que o mal está vencendo, né? E isso é um equívoco, né? O bem sempre está à frente. Ainda há aqueles lapsos, né? Aquelas ações, aqueles grupos que, desconhecendo as leis de Deus e os exemplos de Jesus, incorrem em atalhos, né? Em crimes, em erros. Mas são irmãos que precisam de orientação, né? E não de serem condenados ao exílio, né? Como muitos pregam, né? Não serem condenados, porque a lei da terra falha, mas a lei divina, ela educa, né? Contudo, como é dito, a aparente vitória do mal revela a misericórdia infinita do Pai, que nos reitera oportunidades para continuarmos na Terra. Quantos de nós, em reencarnações passadas, não cometemos graves erros, graves falhas, graves crimes e tivemos a educação
de espíritos muito benevolentes que nos acolheram no mundo espiritual, nos ensinaram o valor de fazer o bem, de ser bom é ser útil, né? Deus permite que haja grandes criminosos entre nós, a fim de que vos sirva de ensinamento, né? Nos sirva de ensinamento. Em breve, quando os homens estiverem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos, né? De termos que sermos reprovados em certas matérias e cursarmos de novo essas matérias, né? Todos os espíritos impuros e revoltados serão conduzidos, né, orientados para outros mundos, com outras tecnologias, com outros desafios, né? Aquilo que a gente agregou de bom, de fazendo bem, vai com a gente, a nossa inteligência vai, e aquilo que estava nos desacelerando, nos prejudicando, nos adoecendo, num outro ambiente nós vamos ter a oportunidade de finalizar por meio da reforma íntima, por meio da reeducação espiritual, né? Isso foi dito pelo Kardec, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, na página 234, capítulo 11, né? Ainda há permissão de que estejamos imersos numa heterogeneidade muito grande espiritual, espíritos muito avançados, em termos cognitivos, mas extremamente atrasados em termos morais, espíritos muito avançados em termos morais e que cognitivamente pouco precisarão avançar nessa encarnação, muitos não precisarão frequentar escolas, universidades, porque moralmente eles já têm uma grandeza muito grande e exalam amor e conhecimento, né? Para a gente ir encaminhando, né, nos próximos minutos, para finalizar nossa conversa, como devemos nos guiar em momentos de grandes mudanças planetárias como é esse, né? Mais esse momento que a gente vive. E aí Mateus, no capítulo 26, nos esclarece, né? Muitos dizem, qual que é a receita, né, para a gente sair dessa situação que para muitos está desesperadora, e para nós que conhecemos as leis de Deus e os ensinamentos de Jesus, é mais um desafio para a nossa inteligência espiritual, para a gente se auto-melhorar, para a gente valorizar a nossa vida enquanto encarnados e não ficar procrastinando para as próximas vidas. Mateus diz no capítulo 26, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, o que Mateus está dizendo? Que nós devemos cultivar, o vigiar, quer dizer o quê? Prestar atenção no que a gente fala, ouve, como que a gente se dirige para as pessoas, como que a gente trata o nosso próximo, deixar de amar coisas e usar pessoas, e passar a amar as pessoas e utilizar os objetos que nós temos à disposição. Há uma inversão nessa fase do século XXI, onde muitos amam o celular e não dão educação para o seu filho, não dão atenção para o seu pai e mãe que estão ali numa fase idosa, né, numa fase já da idade um pouco mais avançada, mas dão valor ao imóvel, ao carro, e desprezam as pessoas porque às vezes exercem funções na sociedade mais simples, né, como se trabalho fosse simples no planeta Terra. A nossa tarefa é de servir e de amar, preparando o advento do mundo melhor que já se anuncia e chega lentamente. E nós temos que ter clareza, né, nisso que Mateus nos diz e que é reforçado. Fora da caridade, nós não vamos ser felizes, né? É isso que quer dizer a frase, fora da caridade não há salvação, quer dizer o quê? Nós não vamos estar plenamente realizados, né? E por fim, precisamos, por meio da reforma íntima, reforçar momentos de prece, de esperança para o nosso próximo, né? São inevitáveis as provas que nós vamos ter que passar, kármicas, né? Coletivas e individuais, né? Mas os aprendizados, as experiências, os avanços vão ser muito grandes para aqueles que estiverem vigiando, orando e aprimorando o seu espírito, né? Sem qualquer antivisão catastrófica de resto injustificável, devemos
preparar nossa resistência moral para a defesa de nosso próprio equilíbrio, como é dito por Hernani Santana, né? Hora de vigiar, na FEB, na revista O Reformador. Nós precisamos exterminar do nosso vocabulário palavras como catástrofe, tragédia. Isso é dito muito na mídia, né? O acaso não existe. Tudo que está acontecendo é programado. Há uma margem de mudança, mas depende coletivamente da nossa mudança moral e individualmente da nossa reforma íntima. Valorizar mais os momentos, mais o nosso próximo, amar até aqueles que não nos amam ainda, né? E uma mensagem final para a gente encerrar, para todos irem descansar, repousar, que amanhã é mais um dia no planeta Terra, mais uma oportunidade que a gente vai ter para fazer a nossa reforma íntima, espalhar nossas sementes de esperança, de cultivar a nossa fé. Fica numa mensagem final, né? Mais um ensinamento do Kardec. A regeneração da humanidade não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos, né? Basta uma modificação em suas disposições morais. Essa modificação se opera em todos quantos lhe estão predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Em suma, estar no mundo, vivenciar as experiências terrestres, mas não ser do mundo, não se perder no mundo, não se deixar levar por ilusões da matéria, né? E por fim, atendamos, pois, nossos deveres da hora presente, cuidemos das tarefas diárias a que nos propusemos e marchemos para adiante, convictos de que conosco segue Jesus, de mãos dadas a nos apontar os formosos horizontes que nos aguardam. Confiemos e sirvamos sem cessar, atentos à hora presente, que passará rápido. Essa é uma mensagem final que está lá na Gênese, no capítulo 18, que foi psicografado pelo Kardec também. Vamos aproveitar todos os momentos que temos para evoluir e frequentarmos cada vez mais a escola do amor e cultivarmos a fé raciocinada. Muita paz, que Jesus nos ilumine, nos abençoe, né, que tenhamos cada vez mais esperança, mais fé raciocinada para enfrentar os desafios que a transição planetária nos oferece. Fica um abraço fraterno, muita saudade de rever os irmãos do Garcia, né? Alguns eventualmente a gente encontra na rua com máscara, né? E nos cumprimentam, né? Com o cotovelo, que é a forma mais segura, ou à distância, e vamos continuar mantendo o isolamento, quem pode, social, os momentos de quarentena e, sobretudo, os momentos de ensino, de trabalho e aperfeiçoamento do espírito. Muita paz, muita luz, né? Muita água fluidificada e, sobretudo, muita fé e muita esperança de que dias melhores virão. Um abraço fraterno e em breve estaremos juntos presencialmente depois que essa tempestade passar e que valorizemos os aprendizados desse momento para que, quando o mar ficar mais calmo, nós também tenhamos novos aprendizados e estaremos juntos presencialmente, nos lugares que a gente gosta, nos grupos que a gente gosta de frequentar presencialmente. Um beijo, muita esperança, muita fé e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Assim seja, meu Pai.